Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, trazendo para vocês as primeiras e as principais notícias do Mengão Queridão, nesta quarta-feira, dia 29 de janeiro de 2025. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre mais um atacante oferecido ao Flamengo e monitorado pelo scout de José Boto. Também quero falar com vocês sobre a chegada de Danilo ao Rio de Janeiro, toda a programação envolvendo o zagueiro ex-Juventus e as reclamações de torcedores rubro-negros já com relação à chegada do Danilo. Também quero falar com vocês sobre como o Felipe Luiz pretende montar o Mengão Queridão para o jogo de amanhã contra o Sampaio Corrêa. Vale lembrar que neste final de semana nós temos a final contra o Botafogo da Supercopa do Rei, que é a Supercopa do Brasil, jogado com o campeão do Brasileirão com o campeão da Copa do Brasil. E eu tenho informações também para trazer sobre o Alan. Sai do Flamengo, fica no Flamengo, há propostas pelo Alan, enfim, há muita coisa para a gente conversar nesse vídeo aqui, por isso eu te peço que fique até o finalzinho para não perder absolutamente nada. Já chega verificando se você é inscrito do nosso canal, se não for, dá essa moral pra gente, aqui se fala a verdade, doa quem doer, mesmo que doa em nós mesmos. Então bora se inscrever, aproveita, olha ali no sininho, se tá marcado a opção todas, se não tiver, porque nunca tá sempre marcado personalizado. Clica na opção todas, para você receber todas as notificações de novos vídeos aqui do nosso canal. Curta, o seu like é importante para o YouTube nos divulgar para fora da nossa bolha. Comenta, deixando sempre a sua cidade e o seu estado. Eu não consigo responder todo mundo, mas eu leio todos os comentários. Compartilhe os nossos vídeos nas suas redes sociais para ajudar na divulgação do canal. Mas mais importante ainda, é você se inscrever e você nos recomendar. Então bora, porque quando você recomenda, aquela propaganda boca a boca, ela funciona muito mais do que qualquer outra coisa. Estou contando com vocês, tá? Nação, vamos começar pelo Danilo. O Danilo desembarcou no Rio de Janeiro ontem à noite. Vocês estão vendo imagens aí capturadas da internet. E haviam 4 ou 5 torcedores lá no aeroporto aguardando a saída do Danilo. Acontece que o Danilo, como vocês estão vendo nas imagens aqui embaixo, saiu por uma rota alternativa no aeroporto. Ele não saiu pelo Salão Nobre, ele não saiu ali pela porta da frente. E os torcedores reclamaram muito. Eu vi depoimentos na internet de 3 ou 4 torcedores que lá estavam, que diziam que o Danilo vai ter que se explicar para o Maracanã inteiro, vai ter que falar na Flá TV o descaso que ele cometeu. O torcedor Chapolin, rubro-negro, chegou a falar que o Alexandro chegou pianinho, chegou dando autógrafo, chegou agradando a torcida, e o Danilo ignorou os torcedores rubro-negros. Eu vou pedir para vocês deixarem nos comentários a sua opinião com relação ao que aconteceu ontem. Mas eu vou tentar explicar alguma coisa fazendo advogado em prol do Danilo, tá? Pessoal, o Danilo enfrentou uma viagem de muitas e muitas horas. Ele chegou no Brasil quase às 10 da noite. No nosso jornal, lá no Central do Fla, eu coloquei na telinha um acompanhamento em tempo real do voo dele. Ele saiu lá na Itália muito cedo e chegou aqui 10 e cacetada. O Danilo trouxe cachorro, papagaio, periquito, passarinho. Ele trouxe tudo que ele tinha lá na Itália nessa viagem. Veio com a família toda, cansado pela viagem. Pô, é compreensível o cara ter ido direto por uma rota alternativa para chegar no hotel ou para chegar em casa mais rápido. Sem contar que hoje pela manhã tá agendado os exames médicos do Danilo. Então ele vai ter um dia cheio hoje. Ele vai ter um dia complicado hoje. E depois de, sei lá, 11, 12 horas de voo, com criança, com esposa, com os animais, sério, ele trouxe os cachorros. O cara devia estar um bagaço. Ah, Fabrício, mas não podia parar 10 minutinhos ali para poder atender o pessoal? Será que aqueles 4 torcedores que lá estavam, quando da presença do Danilo no Salão Nobre ali em cima, não ia se transformar em 10, 20, 30 pessoas no aeroporto, não poderiam pará-lo também
E a família? Será que as crianças chegaram bem? Ele tem 2 meninos, né? Será que os meninos estavam bem? Será que a esposa chegou bem? Será que ela não estava passando mal, não estava cansada? Os moleques, aí dá para ver um dos moleques ali atrás do Danilo. Será que os moleques também não estavam cansados e tal? O Danilo vai fazer os exames, dando tudo certo, vai se tornar jogador do Flamengo e vai ter muito tempo para poder retribuir esse carinho, para poder tá próximo da torcida rubro-negra. Então, assim, no Flamengo tudo é superdimensionado, né? Tudo vira crise no Flamengo. Vocês acham que o Danilo agiu errado, saindo com a família? Deu para ver o rostinho do menino dele ali, ó. Saindo com a família direto para o hotel? Ou vocês acham que o Danilo deveria ter feito a parada lá para atender os torcedores e um pouquinho da imprensa que estava lá? E mais importante de tudo, é motivo para crise? É motivo para xingar o jogador? É motivo para chamá-lo de mascarado e tudo mais? Eu sei que vocês vão citar 395 jogadores que saíram pela porta da frente do aeroporto, mesmo tendo passado horas e horas e horas viajando dentro do avião. Então, é por isso que eu deixo com vocês a repercussão da chegada do Danilo. Valeu? Pessoal, amanhã tem jogo do Mengão. Amanhã tem jogo do Flamengo, Flamengo e Sampaio Corrêa. O que me anima nesse jogo com Sampaio Corrêa? É a presença do Mengão queridão no Maracanã. Mais de 46 mil ingressos já haviam sido vendidos até a última vez que eu consultei a parcial. Teremos casa cheia para o reencontro da nação mais linda do mundo com o clube mais lindo do mundo amanhã no Maraca. Só que tem um detalhe, 3 dias depois, nós vamos jogar a final da Supercopa do Rei contra o Botafogo. O espaço de recuperação dos atletas vai ser muito pequeno. Começo de temporada. Os atletas ainda não estão totalmente, fisicamente bem e preparados. Por isso, o técnico Felipe Luiz ou vai iniciar com uma equipe mesclada ou vai deixar os titulares menos tempo em campo. Tudo vai ser pensado junto com o departamento de fisiologia e o departamento médico do Flamengo para que o Felipe Luiz entenda quantos minutos cada jogador vai poder ficar em campo sem correr o risco de se desgastar demais por conta do jogo do Botafogo no próximo domingo. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, Gerson e Wesley sentiram demais o cansaço e sentiram dores musculares. Léo Pereira teve que ficar de fora de uma partida para poder fazer controle de carga. Então, o departamento médico mais o departamento técnico do Flamengo vão trabalhar em conjunto para saber quanto tempo cada jogador poderá passar em campo sem correr o risco do desgaste para o jogo de domingo contra o Botafogo. Além disso, as boas notícias são o retorno do Everton Cebolinha e a possibilidade do Luiz Araújo, que também foi poupado para controle de carga, já para o jogo de amanhã. O Felipe quer dar minutagens para o Cebolinha, quer dar minutagens também para o Luiz Araújo e para outros jogadores que jogaram menos o último jogo do Mengão, para que eles possam começar a ganhar ritmo e ajudar o Flamengo. Aliás, eu tenho que consertar uma leve gafe que eu cometi ontem. Quando eu mostrei para vocês que o Pedro já estava retornando, eu disse que Pedro seria o único jogador no DM do Flamengo. Eu me esqueci de Matias Vinha, né, pessoal? Matias Vinha deve ficar mais tempo no departamento médico do que o próprio Pedro. Mas o Flamengo já começa esse início de ano esvaziando a questão ali do departamento médico, esvaziando os jogadores que estão lesionados. Melhor para nós, porque para mim o melhor reforço do Flamengo são os retornos dos jogadores lesionados. Matias Vinha, Pedro, Everton Cebolinha, Luiz Araújo, que não está lesionado, mas fez controle de carga. Esses caras fazem do Flamengo o melhor elenco deste ano. Vale dar uma olhadinha para como enfraqueceu o elenco do Palmeiras. Fabrício, mas por que olhar para o Palmeiras? É o nosso adversário direto, não é? É aquele que briga junto conosco pelos principais títulos todos os anos de 2018 para cá. E o elenco deles enfraqueceu demais. Os caras não conseguem ganhar um jogo de Campeonato Paulista. Claro, início de temporada. Mas se a gente vê os valores que tem no Palmeiras hoje e os valores que o Palmeiras vendeu recentemente, a gente percebe claramente que o Palmeiras preferiu fazer caixa a ter uma equipe competitiva.
Os caras estão tentando contratar um atacante do Internacional de Porto Alegre que o zagueiro Gomes tem mais gols como profissional do que ele, para ver o investimento baixo que a Leila Pereira está fazendo lá financeiramente falando. Já o Atlético Mineiro também foi todo desmontado. E humildemente eles vão conseguindo uma peça aqui, outra acolá, deixando o elenco deles bem mais fraco do que já era. Para mim o elenco do Atlético nunca foi muito forte, mas agora está mais fraco ainda. Se a gente for olhar os clubes que estavam disputando conosco os principais títulos, ficam apenas os clubes sul-americanos se reforçando de forma mais contundente para a Libertadores. River Plate já fez nessa janela mais de 8 contratações. O Boca também está fazendo muitas contratações. Aqui no Brasil, o elenco mais forte já era o do Flamengo, com todos esses desmanches em Palmeiras e principalmente também no Atlético Mineiro. O Flamengo lidera sozinho a questão do melhor elenco, mas que fique bem claro para todos. Ter o melhor elenco não necessariamente indique ter todos os títulos. O Flamengo vai ter que trabalhar muito para conseguir conquistar os títulos desta temporada. E o Flamengo ainda está se movimentando no mercado para trazer e para vender jogadores. No caso do Alan, por exemplo, o Flamengo tomou uma decisão com relação ao volante rubro-negro. As propostas que têm aparecido no Flamengo nem de longe beiram um pedaço da recuperação financeira que o Flamengo fez quando adquiriu o atleta ainda na era Jorge Sampaoli. Com isso, o Flamengo pretende deixar o Alan 6 meses a cargo de Felipe Luiz para o Felipe tentar recuperá-lo. Recuperá-lo da seguinte maneira: ou fazer o Alan jogar o futebol que o Flamengo possa aproveitar, ou fazer com que o Alan jogue o futebol para que propostas melhores apareçam por ele. O Flamengo quer reduzir a folha de pagamento e o Alan está na barca. Se pintar a qualquer momento um valor significativo pelo Alan, o Flamengo vai vender. O Alan não é um daqueles jogadores que são prioridades do Felipe Luiz. Mas como ele custou muita grana, o Flamengo vai tentar, nos primeiros 6 meses do ano, recuperar um pouco do futebol dele. Se conseguir, aí sim o Flamengo espera ter propostas num nível aceitável. O Flamengo descarta nesse momento até mesmo o empréstimo do Alan, se não for com um valor fixado de compra no término do empréstimo e pagando todo o salário do volante. Porque lá no Flamengo os caras ganham muito dinheiro. O salário dos caras é sempre o top dos tops. A outra gestão inflacionou a questão salarial dos jogadores, colocando todo mundo ali ganhando mais de 500 mil. Aí você vê o Eric Pulgar, que não ganha nem perto disso. Faz trocentos jogos por ano e tem um dos salários menores do elenco rubro-negro. O Flamengo vai tentar, inclusive, uma nova proposta para o Eric Pulgar, mas triplicando o salário dele. O Felipe Luiz gosta demais do Eric Pulgar. Já chamou o Eric Pulgar de volante nível Barcelona. Então, os caras vão tentar dar muita grana para o Eric Pulgar para convencê-lo a ficar e a não sair. Hoje, o chileno está definido que não permanece mais no Flamengo. Mas quem sabe, por um cascalho bom a mais, ele resolva esquecer essa história de sair e fique no Flamengo. Porque, de repente, na cabeça do atleta, a conta é: caraca, eu faço 80 jogos por ano para ganhar essa mixaria aqui? Ah, não. Eu vou lá para a MLS, que eu ganho a mesma coisa ou um pouco a mais para jogar muito menos. O custo-benefício ele tem que valer não é só para o clube, não. É para o atleta também. Então, se o Flamengo aliviar a folha de pagamento, não só ele vai poder trazer outros atletas, como também vai poder valorizar aqueles que realmente precisam de valorização no elenco rubro-negro. E essa é a ideia com relação ao Eric Pulgar. Até porque, meus amigos, a gente já falou do Alan que não está dando resultado, e o Everton Araújo sobe de sondagens em cima do moleque. Ainda não chegaram propostas na casa que o Flamengo gostaria para negociar o Everton Araújo, mas não deve tardar não. Se ele fizer mais um ano como fez em 2024, tendo a oportunidade, por exemplo, de se apresentar no Mundial de Clubes, não tenham dúvida que mais dia menos dia alguém vai tirar o Everton Araújo do Flamengo. Por isso, o Flamengo precisa muito reforçar esse setor. Se você quer saber notícias sobre o Jorginho,
Ontem eu fiz um vídeo à noite aqui no canal e postei. Mas como eu postei fora do horário habitual, porque choveu e acabou a luz aqui, muitos de vocês não viram. Então eu recomendo que vocês deem um pulinho no vídeo de ontem. Vou deixar ele aqui no cantinho. Quando eu estiver terminando esse vídeo aqui, clica lá, dá uma olhada que eu tenho atualizações sobre o Jorginho. Não vou repeti-las para não ficar um vídeo repetido em cima do outro. Beleza? Pessoal, o Flamengo está no mercado procurando jogadores para o ataque e para a defesa. Com relação ao Vitão, nada mudou. É o Vitão que o Flamengo quer. É esse atleta que o Boto confia. E se não vier agora, as negociações serão retomadas no meio do ano. Agora, sabendo que o Flamengo tem interesse em um atacante, começam a chover jogadores sendo oferecidos ao Flamengo. E segundo a gente apurou, além do luso brasileiro Pablo Felipe, que a gente trouxe com exclusividade para vocês aqui e também lá no nosso portal O Dia, o Flamengo recebeu oferta para a contratação do Germán Berterame, atacante de 26 anos, que defende hoje o Monterrey do México. Ele é um jogador que fez algumas partidas pela seleção argentina sub-17 e fez um amistoso pela seleção do México contra os Estados Unidos em outubro do ano passado. O desejo do Berterame é ser convocado de novo pelo técnico da seleção argentina. Fabrício, mas ele não jogou também pela seleção do México? Ele fez um amistoso, então não conta. Ele é meio argentino e meio mexicano. Então o sonho dele é voltar a ser convocado para a seleção argentina, dessa vez para a seleção principal. E por isso o staff dele o ofereceu ao Flamengo. Sabendo que o Flamengo está procurando um atacante e o jogador quer retornar à seleção argentina, os caras foram lá e ofereceram para o Flamengo. O Flamengo nem disse que sim, nem disse que não, porque ainda está avaliando o mercado. O Flamengo deseja um jogador um pouco mais jovem. E aí, o Flamengo também monitora Andrew Pereira. Não é o Andrés Pereira, é Andrew Pereira, venezuelano de 21 anos, que assinou seu primeiro contrato com News Old Boys. Isso daí já é o nome de um atleta trazido pelos remanescentes do scout da era do Marcos Braz, mas que pelo talento e também pela jovialidade encantaram e chamaram a atenção do Felipe Luiz e de José Boto também, que não fizeram nenhum tipo de contato com o atleta, mas estão monitorando a situação do jogador sim. A janela de transferências aqui no Brasil, ela fecha no dia 28 de fevereiro. Já na Europa, ela fecha no domingo, dia 2 de fevereiro. Alguns clubes estão correndo para se reforçar e correndo para negociarem jogadores para liberar espaço na folha ou até mesmo liberar espaço com jogadores extracomunitários para trazer novos atletas. Com isso, o Flamengo fica de olho no mercado europeu, porque pode acabar pingando alguma boa oportunidade de mercado para o ataque rubro-negro. E a gente segue acompanhando para poder trazer para vocês a notícia mais correta e mais verdadeira possível sobre o Mengão queridão. Já se inscreveu? Não? Então dá essa moral pra gente. Se inscreva, por favor, no nosso canal. Quanto mais inscritos e views nós tivermos, mais são as chances da gente completar a 12ª, a 13ª, a 14ª temporadas cobrindo o Flamengo. Obrigado por tudo. Tenham todos vocês uma excelente quarta-feira. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negra.